E a primeira dica para você estudar e aprender é você gerenciar a sua carga cognitiva. Na ciência, o conceito de carga cognitiva é a carga imposta ao nosso sistema cognitivo, ou seja, nas nossas cognições, a nossa mente, para realizar um esforço mental, que no nosso caso aqui pode ser adquirir novos conhecimentos através aí do seu estudo. E uma coisa que gera bastante carga cognitiva aí no nosso cérebro é a atenção contínua. Ou seja, você focar de forma contínua em uma só atividade por um certo período de tempo. E adivinha, estudar exige bastante atenção contínua do nosso cérebro. Isso quer dizer que estudar gera bastante carga cognitiva no nosso cérebro. E o problema é que a carga cognitiva é um recurso escasso. E para não sobrecarregar o nosso cérebro, a primeira dica aí já vai para você: não passar de 90 minutos aí no máximo estudando, sem uma pausa aí para descansar o seu cérebro. E além disso, a atenção contínua que gera essa carga cognitiva consegue focar de forma contínua somente uma coisa só por vez. Por isso, outra dica importante aí é que quando você estiver estudando, que seja só isso. Você foque somente nos seus estudos e mais nada. Defina uma hora para você estudar e priorize somente ali o seu estudo naquela hora. E além disso, não passe de 90 minutos sem pausa, sem descansar o seu cérebro, para não sobrecarregar o seu cérebro aí. Lembrando que todas as referências de artigos científicos para tudo que eu vou dizer aqui estão aqui debaixo na descrição, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Segunda dica: analise a sua rotina e defina o seu horário de estudo. E se comprometa. As pessoas têm rotinas diferentes. Isso quer dizer que os horários melhores que elas vão definir para estudar também é diferente, é individual de cada pessoa. Você pode ser aquele tipo de pessoa que o melhor horário para você estudar seja 30 minutinhos ali antes do almoço seu. Ou você pode ser aquela pessoa que só deixa para estudar ali no final de semana. Aí você coloca um bloco maior, né, de 2 horas estudando quando você não está trabalhando no final de semana. Independentemente de qual horário você definir, que é o melhor horário para você estudar, o que importa é que você se comprometa com esse horário que você definiu. Você se comprometa a criar o hábito de estudar. É muito importante para a rotina sua, para os seus estudos realmente. Além disso, é muito importante que você respeite também os recursos limitados que o seu cérebro tem. Como eu te disse aí na primeira dica, a sua carga cognitiva. Se você vai deixar para estudar em blocos maiores, 2 horas no final de semana, não se esqueça de dar pausas para não sobrecarregar o seu cérebro. E também, se você é aquela pessoa que se empolga bastante e estuda por horas e horas sem parar, não se esqueça que do ponto de vista do seu cérebro, que possui recursos limitados, isso não é eficiente. Não se esqueça das pausas para não sobrecarregar o seu cérebro, a sua carga cognitiva imposta no seu cérebro. Comenta aqui embaixo se você já definiu qual o horário que você costuma estudar na sua rotina. Compartilhe com a gente, eu quero saber qual horário é melhor para você estudar. Compartilhe aqui nos comentários embaixo do vídeo. Terceira dica: combata a pior vilã do seu foco. Quando o assunto é foco, quando o assunto é atenção contínua, sem dúvida a pior inimiga sua, a grande vilã, são as distrações. Se você tem um lugar específico, exclusivo para você estudar, uma mesa ali onde você usa exclusivamente para estudar, isso é ótimo. Mas existem pessoas que não têm um lugar específico, exclusivo para elas estudarem. E o lugar que elas estudam é no ônibus, indo e voltando do trabalho, é na sala, é na cozinha. E o problema é que esses lugares possuem muitas distrações que não estão no controle delas. No caso aí do ônibus, pessoas passando, indo e voltando, roubando a atenção da pessoa ali nos estudos. No caso da sala, a televisão ligada. Na cozinha também a mesma coisa, pessoas falando. E aí nesse caso é muito difícil a pessoa se concentrar realmente
nos estudos. Mas se você tem um lugar próprio, uma mesa onde você usa exclusivamente para estudar, ali a pergunta que você deve se fazer olhando ali para o seu ambiente é: o que de informação, o que de coisas ali eu tenho nesse ambiente, em cima da minha mesa, no ambiente ali na sala onde eu estou, que pode roubar o meu foco. A quantidade de informações aí desnecessárias no seu ambiente pode roubar o seu foco e prejudicar os seus estudos. Como por exemplo, o excesso de papéis ali em cima da mesa, coisas desarrumadas, coisas bagunçadas aí no seu ambiente, canetas, por exemplo, que você não usa muito, mas que estão ali em cima da mesa. Tudo isso pode prejudicar, pode roubar. São ralos aí que roubam a sua atenção. E quando a gente fala aí de distração, a personificação, a concretização da distração na vida real, sem dúvida é o celular. O celular possui mensagens, possui ligações, notificações o dia inteiro, e isso é um ralo gigante do seu foco, da sua atenção. E por isso que uma grande dica, é claro, é você deixar o seu celular em outro cômodo enquanto você está estudando. E se você usa o seu celular para estudar, não se esquece de desativar as notificações. Use o seu celular exclusivamente para estudar e cancele totalmente qualquer tipo de notificação, de mensagem que você possa receber dele. Isso é bastante importante. A palavra aqui é planejar. Planeje o seu ambiente para que a quantidade de informação desnecessárias que roubam o seu foco seja mínima, seja pouca ali no seu ambiente, para que os seus estudos não sejam prejudicados. Quarta dica: faça anotações à mão. Hoje, provavelmente, a maioria das pessoas usam computador, tablets para fazer as suas anotações. Mas, se você quiser maximizar a sua aprendizagem, considere voltar ao papel e caneta. Isso porque quando você escreve à mão ali, papel e caneta, você está muito mais focado nas suas anotações comparado a se você fazer essas mesmas anotações em computador e tablets. E isso potencializa muito a fixação das ideias ali, das informações que você adquiriu nos seus estudos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com o tema, de como ler e não esquecer do que leu. E eu falo exatamente isso, eu abordo bastante isso nesse vídeo. Eu vou deixar ele sugerido embaixo na descrição para você, se você quiser assistir depois. Mas o importante é que você entenda: fazer anotações à mão utilizando papel e caneta vai fixar muito mais a aprendizagem sua, na sua memória realmente. Porém, existe um problema aqui. Muitas pessoas fazem anotações à mão sim, mas elas fazem durante a aula, por exemplo, enquanto a aula está acontecendo, por exemplo. E isso não é eficiente, porque, como eu disse, a sua atenção contínua só consegue focar em uma coisa só por vez. E quando você faz as suas anotações ali durante a aula, por exemplo, você está dividindo a sua atenção e uma ou outra vai ser prejudicada. Então, o melhor momento para você fazer as suas anotações à mão é depois, é no final da aula, por exemplo, ou no final de algum conteúdo que você estudou, que você leu. Ou seja, é você fazer resumos. Primeiro, assista a aula ou leia os seus estudos ali, leia o que você tem que ler e depois faça um resumo do que você entendeu no final ali. Isso vai ajudar você a fixar muito mais as informações que você adquiriu. Quinta dica: técnica Feynman. Richard Feynman foi um físico ganhador do Prêmio Nobel e que criou essa ferramenta. Essa ferramenta consiste em você explicar um conteúdo complexo em uma linguagem simples, para assim você entender esse conteúdo. Essa ferramenta aí possui 4 etapas. A primeira etapa é você, é claro, assistir uma aula, ler alguma coisa ou estudar alguma coisa. E a segunda etapa é você elaborar uma explicação, que pode ser oral, que pode ser escrita, sobre a aula que você assistiu, sobre o que você leu, sobre o que você estudou ali na primeira etapa. Já a terceira etapa é você retornar a essa aula, a esse estudo aí que você leu, que você aprofundou ali na primeira etapa,
para estudar as dúvidas e as questões que não ficaram claras para você anteriormente. E a quarta etapa é você elaborar outro resumo, agora acrescentando aí as dúvidas que você teve, as questões que não ficaram claras anteriormente. Essa ferramenta tem a premissa que quanto mais você consegue explicar de maneira simples um conteúdo complexo, mais você tem a capacidade ali de entender esse conteúdo, mais você vai ter aprendido esse conteúdo. Então, essa é a quinta dica. É uma ferramenta avançada, mas realmente é muito eficaz para os seus estudos. Bom, agora depois de todas essas dicas, uma pergunta fica ali flutuando aí na nossa mente. Como eu posso aproveitar melhor essas dicas, essas ferramentas que eu acabei de passar para você? E a resposta está em você ter um cérebro de alta performance, ter um cérebro saudável que está funcionando no seu máximo potencial. Então, como eu posso ter um cérebro de alta performance funcionando no seu real potencial? É cuidando do tripé básico para o seu cérebro: sono, alimentação de qualidade e exercícios físicos. Então, para você potencializar e aproveitar melhor essas dicas e essas ferramentas que eu acabei de te passar, você tem que primeiro cuidar do seu sono. Você tem que ter um sono de qualidade e por tempo suficiente. É no seu sono, por exemplo, que as informações que você adquiriu, que você aprendeu no seu dia, são transformadas em memória de longo prazo. Ou seja, essas memórias, essas informações que você adquiriu realmente se fixam na sua memória de longo prazo quando você está dormindo. E é no sono também que o seu cérebro meio que se prepara para adquirir novas informações do próximo dia. Então, você já viu que o seu sono é essencial para o seu processo de estudo, de aprendizagem. Então, durma no mínimo de 7 a 9 horas. É um tempo suficiente para você e durma com qualidade. Eu tenho vários vídeos explicando como dormir melhor. Eu vou deixar sugerido também aqui embaixo na descrição se você quer aprofundar nesse tema. Por outro lado, a sua alimentação também é essencial. Um cérebro que tem carência de nutrientes não vai funcionar no seu real potencial. E além disso, se você utilizar a sua alimentação de forma que não potencialize o real potencial do seu cérebro aí, você vai prejudicar também bastante os seus estudos. Por exemplo, se você consumir, como muita gente consome, carboidratos refinados aí durante a sua rotina, enquanto você está estudando, por exemplo, bolacha, biscoitos, pão, esses carboidratos, devido a uma interação entre o triptofano e a serotonina, o sistema de serotonina aí do seu cérebro, esses carboidratos causam sonolência em você e essa sonolência pode prejudicar os seus estudos aí, a sua aprendizagem. Então, a alimentação adequada também é essencial. Também tem um vídeo, vou deixar ele sugerido embaixo na descrição. E por último, no nosso tripé aí básico para você cuidar do seu cérebro são os exercícios físicos. Entenda que um corpo sedentário nunca vai ter um cérebro que funcione no seu real potencial. Isso porque cérebro e corpo, a ciência já sabe, são a mesma coisa. Então, você tem que fazer exercícios físicos para ter uma saúde do seu corpo e também do seu cérebro aí em específico. Então, faça no mínimo aí 150 minutos de exercícios por semana. Isso é o mínimo que você deve fazer. Para o seu cérebro funcionar na sua real performance, saiba, é 300 minutos aí de exercício por semana. 300 minutos aeróbico, de exercício aeróbico como corrida, bicicleta, bike, natação, essas coisas, combinados com musculação também. Mas o mínimo aqui é 150 minutos por semana. Já é bom para tirar você do sedentarismo aí e você ter um cérebro que funcione de forma saudável. Então, eu sei que muita gente não tem condições de cuidar desse tripé básico para o cérebro funcionar de forma saudável no seu real potencial. Mas, se você tem essas condições, cara, é muito importante que você siga, que você faça isso para maximizar, potencializar os seus estudos, potencializar a sua aprendizagem. Bom, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e para
esse vídeo aparecer para mais pessoas e ajudar mais pessoas, e também se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo que eu posto aqui para ajudar você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.